O melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Avanço, palavra que define Alagoas nos últimos 10 anos. Avanço é ver minha filha indo estudar no exterior. Tínhamos a pior educação do país. Hoje, 31 das 100 melhores escolas do Brasil são alagoanas. Avanço é boletim dia, irmão. Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Mais emprego, mais renda. Avanço é ter estrada boa. Temos as melhores estradas públicas do Brasil. Avanço é poder cuidar de mais alagoanos. Alagoas só tinha 7 hospitais. Hoje temos 13. Avançar é proteger. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Agora temos a melhor segurança do Nordeste. Avanço é ter comida na mesa. 400 mil alagoanos saíram da linha da pobreza. Os números provam que os alagoanos comprovam. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Avança mesmo. Governo de Alagoas. Grande abraço, galera. A partir de agora, começando o Gazeta News Esportes para trazer notícias do futebol de Alagoas, do Brasil e do mundo. A equipe do CRB conheceu a sua primeira derrota na segunda divisão do Campeonato Nacional. A equipe do CSA novamente abre o placar, toma um empate e segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Final de semana também com estreia dos alagoanos na quarta divisão, a conhecida Série D. A equipe do Peredense jogou dentro de casa diante do Barcelona e ficou no empate. Já a equipe do Asa viajou e quando ninguém esperava, a equipe do Asa superou as dificuldades e venceu a partida pelo placar de 3-0, estreando de forma muito positiva, fora de casa, na quarta divisão do Campeonato Nacional. Tudo isso e muito mais, estou aqui ao lado de Matheus Guimarães. Seja bem-vindo, garoto. Grande abraço, Orlando. We back, voltamos, estamos de volta aqui com o nosso Gazeta News Esportes, hoje recheado de informação, porque da última vez do nosso Gazeta News Esportes até hoje, o CRB jogou 2 vezes, o CSA jogou, Asa e Penedense estrearam, vai ter draft, vai ter NBA, vai ter uma série de informações aqui para nossa audiência. Vamos destrinchar tudo do mundo do futebol nacional e também do esporte internacional aqui para toda a nossa audiência. Valeu, então, ali no final de semana, já coloque na sua agenda, porque tem jogo no sábado e tem jogo no domingo, e daqui a pouco você sabe todos os detalhes. Ai, meu sabe Deus. por quê? Porque está no ar a Gazeta News Esportes. Valeu então, galera. Olha só, e a equipe do CSA segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, cara. É muita coisa, né, velho? Na verdade é pouca coisa, né? Que não ganha. E mais uma vez, e pareceu que nem filme da Sessão da Tarde, Orlando. Tudo repetido, pareceu muito o jogo contra o Anápolis. Mas não vale a pena ver de novo, porque paga caro, né, cara? Mas CSA... a tela tá quente pro CSA agora. Pois é, cara. Segundo jogo consecutivo, se alarga na frente, faz 1-0 e acaba tomando o gol de empate já nos acréscimos. Em seguida. Esse tal de acréscimos tem sido horrível, né? Em seguida, sai o gol do CSA, gol do Anápolis. Sai gol do CSA, gol do ABC. Parece que é combinado. Eu faço um e tu faz outro. Aí fica complicado. E aí o CSA segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. O Arner Oliveira chega trazendo notícias da equipe do Azulão.
Um abraço para você que acompanha o nosso boletim esportivo. CSA ficou no empate amargo ontem no jogo em Natal diante da equipe do ABC, porque foi através do Silas que o CSA marcou o primeiro gol, um golaço de falta. O erro no setor defensivo, na cobrança aberta de escanteio, fez com que o ABC empatasse o jogo praticamente no acréscimo do acréscimo, né? Já que o árbitro deu mais um minuto devido à comemoração do Silas. E aí faltou aquela marcação no setor defensivo da equipe do CSA na falta e permitiu que o time do ABC conquistasse o empate. Foi o CSA melhor no jogo ontem. No seu primeiro jogo fora de casa, o segundo da competição, o CSA está lá embaixo. 12º colocado na tabela de classificação e agora vai jogar contra o Náutico no jogo do próximo sábado, 19h30, no estádio Rei Pelé. E veja a maratona do CSA. Joga contra o Náutico, 19h30 no sábado. Depois, CSA joga na quarta-feira, dia 30, contra o Grêmio aqui, né, pela Copa do Brasil. Sai o CSA para Erechim, joga lá no próximo dia 3, 16 horas. Não há viagem fácil, é uma logística bem diferente, mais cansativa e não vai ser fácil. Para esse jogo contra o Náutico, a gente vai acompanhar, saber se o Roberto vai mesmo para essa partida. Tendência que volte nesse próximo jogo. O jogador podia até ter participado do jogo contra a ABC, mas foi poupado também. Mais uma partida para estar em plena recuperação, visando esse próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. O CSA, que com o retorno, né, chegando a Maceió nesta quarta-feira, o CSA, nesta terça-feira, somente amanhã, quarta-feira, que volta aos treinamentos, o trabalho regenerativo, devido à viagem, devido ao cansaço. E na quinta-feira é que o time tem quinta e sexta para o técnico Igor Magalhães montar um esquema visando esse jogo contra a equipe do Náutico. É mais um trabalho do Timaço em mais um boletim esportivo. Um grande abraço para todos. Valeu, então, esse o Arner Oliveira. E o diretor vai colocar aqui pra gente os melhores momentos da partida, enquanto a gente vai debatendo a situação do CSA. O CSA precisa se encontrar na partida, no campeonato. Por quê? Série C do Campeonato Brasileiro. 6 pontos disputados, o CSA conquistou apenas 1 ponto dentro de casa, outro fora de casa, 2 pontos de 6, conquistou apenas 2, ou seja, pouco mais de 30% de aproveitamento. É muito pouco para quem quer avançar de fase e ainda brigar pelo acesso. Tem que melhorar bastante. O que fazer? Trabalho. Mas também precisa acertar dentro de campo, coisa que não tem acontecido muito, né, Matheus? Meu Deus do céu, eu não vou nem falar, porque o jogo de ontem, Orlando... Mas o jogo de ontem você comentou que achou bonito. Não, sofrível. Olha, se eu fosse dar os adjetivos que eu gostaria, eu ia ficar com raiva. Vou deixar aqui 2. Sofrível e horrível, para não falar algo pior. Porque, sendo bem sincero, um jogo de 90 minutos, você teve 3 lances no total dos 2 times. Você teve ali o lance do ABC, que o Betão tira a bola em cima da linha. Tem a bola na trave do Thiago Max. E tem outro lance do Thiago Max que ele chuta em cima da marcação. Mas por ter sido quase na pequena área, a gente considera um lance perigoso. Uma partida de 90 minutos, Orlando. Se você excluir os gols, já foram nos acréscimos os 2. Você tem uma média aí de um lance perigoso a cada 30 minutos. É muito pouco. É muito pouco. E eu cheguei aqui na redação hoje falando com o Guilherme, falando com a Natália, enfim, com o pessoal aqui também de rede social, e eu disse o seguinte, mas veja só, a gente tem tirado um fim de semana para ver 3, 4 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, aquele que a gente considera que aqueles que vão ser os melhores jogos. Na Série A, 3, 4 jogos, no máximo estourando 5 jogos. Essa é a perspectiva. Imagine na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, por tudo que foi prometido pelo próprio CSA, por tudo que o CSA... Olha, o CSA disse que estava abrindo mão de Copa do Alagoas, de tudo quanto era coisa... Não, o meu primeiro objetivo é Série C. Aí não pode, dentro do campo, estar fazendo raiva. O torcedor, né, cara? Vamos pegar aqui, ó. Teve esse lance do Orlando Júnior, seu xará. O Orlando Júnior. Esse lance que eu nem considero porque estava impedido, o Igor Bahia ainda ganhou um amarelo de graça nessa bobagem, meninagem que ele teve na partida. Mas vamos lá. Teve um lance do ABC no primeiro tempo. Diga-se de passagem, o primeiro tempo do CSA foi horrível, porque foi um primeiro tempo onde o CSA, as melhores jogadas eram arrancadas do Brian e do Cachoeira, que quando eles conseguiam chegar no terço final do campo, não tinham o que fazer.
Ou seja, o CSA não finalizou a gol do goleiro Felipe na primeira etapa. Aí a gente teve um ABC que controlou o jogo, mas também foi aquele controle de jogo onde a bola ia lá no lateral esquerdo, voltava para a cabeça de área, ia no lateral direito, o Alisson, o atacante, descia um pouco para tentar fazer alguma articulação. Muito pouco para qualquer time que quer vencer uma partida dentro de casa. Aí vamos para o segundo tempo. Até a substituição, até os 25, 22, se não me engano foi a substituição do Thiago Marques, que ele entra junto com o Baianinho, o time do CSA também não estava criando. Nem o CSA, nem o ABC. Aí conseguiu a bola na trave com o Thiago Marques, foi o lance mais lúcido de toda a partida. Assistência do Brian, né? É, o passe do Brian. E depois um outro lance pelo lado esquerdo do campo, onde a bola é cruzada voltando e o Thiago Marques bate na marcação. Tirando isso, foi um jogo assim sofrível. Brian e Cachoeira muito isolados, não tinha aproximação do seu meio campo. Vander, Nicola e Camacho não fizeram uma boa partida, na minha opinião, construindo o jogo. Nicola muito bem na marcação, o Camacho também ajudou bastante na marcação, mas a construção do CSA foi muito escassa. O Brian tinha que se movimentar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Cachoeira na saída dos contra-ataques, mas sem nenhum tipo de conexão ao Igor Bahia. O Igor Bahia não finalizou no gol enquanto esteve em campo. Só quem veio finalizar foi o Thiago Marques. E aí vamos aos lances do gol. O gol do CSA a gente tem que trazer para o torcedor também não achar que o CSA merecia tanto vencer. Foi uma falta onde a barreira ela abre, a bola passa entre os atletas do ABC e vai no gol, um chute muito bem dado do Silas, mas que só passou por conta dessa abertura na barreira. E aí o problema todo é justamente do minuto 47 do segundo tempo ao minuto 50 do segundo tempo. Porque o CSA tem um milagre que é achar esse gol na reta final, porque depois desses lances do Thiago Marques que passaram aqui, que eu citei, o CSA também não criou mais, nem CSA e ABC criaram. E aí o CSA consegue achar esse gol, consegue achar esse bom lance, e em vez de fazer o clássico, né, furar a bola, acabou o jogo, o time do CSA, ele toma um gol bobo novamente. O jogo contra o Anápolis, o gol foi bobo porque era a jogada manjada do Anápolis. Todo mundo sabia que só tinha essa jogada e tomou o gol. O escanteio que é gerado pelo CSA para depois sair o gol é um escanteio que, na minha opinião, foi uma meninagem do CSA. Não poderia ter cedido o escanteio daquele. E, posteriormente, o Adeilson, que é o atleta que faz o gol do ABC, o jogador que, para mim, foi o melhor atleta da partida, um jogador bem legal, bem interessante de se observar. Isso aí é a falta e o gol do CSA, né? Olha como a bola vai passar no meio da barreira. Passa no meio da barreira e o CSA fez o gol. Goleiro, né? Fez o gol. Beleza, fizemos o gol. Olha o Adeilson aqui, ó. Pode adiantar, diretor. Quando volta... Aí, pausou. Pum, pausou, valeu. Olha o Adeilson, que é o atleta que vai fazer o gol. Como disse na nossa transmissão o Marlon, é uma bola que ela vai abrindo, porque foi cobrada por um destro. Se fosse um canhoto, muito provavelmente a bola realmente viria fechando aqui. Mas como ela vem abrindo, ela ia cair, pelo menos na teoria, mais próximo da famosa marca do pênalti. A cobrança clássica. Vamos botar na marca do pênalti. Olha o Adeilson, que é o atleta que vai fazer o gol. Quem é que tá encostando no Adeilson? E aí ele, ó, Tami, sozinho. Foi um cabeceio fácil. Sozinho, a bola muito bem dada. Gol, não tinha que o goleiro Gabriel Félix fazer, ó. Sozinho, ó. Você tinha dois na marcação do Alisson. Você tinha Marcão e, se não me engano, Nicola. Aqui, boa, meu diretor, ó. Tá aqui o centroavante do ABC. Marcão e Nicola, os dois marcando um atleta apenas. Acho que é o Baianinho, que tá aqui numa posição que é pra ser dele mesmo, a sobra. Esse aqui, ele corre, mas corre para o lugar que tá o Edmilson. Adenilson, e Adenilson é quem corre e encontra a bola. E aí, solta, diretor. Olha só. Olha a invertida. Ó. Então, o cara corre pra bola e ele corre pro cara. Ele cabeceou. Onde o cara tava, cara. Um cabeceio de treino, Orlando. Não tinha marcação. Cabeceio de treino, ó. Vai correr sozinho, se posiciona muito bem, girou a cabeça. Queixo no peito, acabou. E aí você, no final de jogo como esse, aí, nesse escanteio final, é pra estar os jogadores do CSA tumultuando, empurrando, fazendo o juiz não intervir. Tem nada disso, né? Não tem nada. A melhor coisa foi o Adeilson ter se posicionado assim. Cabeceou sem problema nenhum, girou o pescoço certinho pra direcionar a bola, e aí, ó como ficou fácil. Eu ainda vi torcedor culpando o goleiro, o Gabriel Félix, bicho. Eu não consigo imaginar como é que o goleiro foi culpado num lance desse, sendo bem sincero. E aí o CSA amarga mais um empate com gosto de derrota, né, cara? E aí
segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Repetindo a campanha do ano passado. O CSA é apenas o 12º na tabela de classificação. E você citou ano passado, qual era um grande problema do CSA no passado também? Bola parada, né? Sofria. E tomava o gol sempre quando? Final do jogo. Era o problema crônico do CSA e já começou a se repetir. Verdade, cara. E agora vai jogar contra o Clube Náutico Capibaribe na capital alagoana no próximo sábado. Mas a respeito da partida, companheiro Wellington Martins, que esteve viajando, fazendo todo o trabalho para o Timaço e também aqui para a Gazeta News, falou com o técnico da equipe, o Igor Magalhães. O adversário não teve nenhum hito que nos oferecesse algum perigo assim que descontrolasse a nossa equipe. Mais uma vez, lamentamos pelo gol que nós tomamos, né? A Série C é muito difícil. Tem que ter mais maturidade para tentar tirar essas possibilidades do adversário, porque são pontos cruciais que vão escapando da nossa mão. Foi a situação de falta de atenção, na verdade. Né? Então, nós estamos pagando um preço. Às vezes também tem muito jogador jovem dentro do campo. Né? Nós precisamos nos assumir mais, na verdade, né? Para que essas coisas sejam estancadas. Na verdade, que a competição ela é dura, ela é difícil. Hoje a gente está lamentando um resultado que era bem a nosso favor, como o jogo passado também é da mesma forma. Mas nós temos que continuar, tem que passar energia para esses caras, porque sabe, nós estamos em campo novamente e o futebol não se lamenta nada, ou você faz ou você faz. Futebol é dessa forma. O que eu falei para eles ali, agora não adianta ficar lamentando andando de cabeça baixa. Nós temos que nos assumir, nós temos que nos cobrar mais, nós temos que entender que competição ela é dura. No momento como esse, principalmente na última bola do jogo, você não pode tomar um gol da forma que nós tomamos. Isso vem acontecendo. A gente percebe que o técnico ele tem um cuidado, um zelo para não perder o vestiário, para não perder a equipe. Mas, cara, tem hora que tem que ter cobrança também, cara. Vem batendo na trave o tempo todo e eu não vou estar repetindo aqui também, senão você que está em casa fica cansado de ouvir isso. Agora, alguma atitude precisa ser tomada. O CSA não pode estar pregando que vai lutar pelo acesso e para estar perdendo pontos bobos assim. Dentro de casa e fora de casa. Quando tinha o resultado, já no finalzinho do jogo, a seu favor. Se ele tem tanto o elenco na mão quanto ele mesmo diz, os diretores dizem, Orlando, ele tem liberdade para cobrar esses caras. Também. E se ele cobrar e o time ficar chateado, é porque realmente aí ele não tem tanto esse elenco na mão. E ele falou sobre a questão da falta de experiência do time, né? Tá faltando experiência, maturidade, ele falou na verdade. E eu vou pegar aqui o levantamento. Todos os jogadores que terminaram o jogo escalados pelo Igor Magalhães. Você tinha Thiago Marques, com 37 anos. Você tinha o Brian, que não é mais garoto, 27 anos. Você tem ali o Nicola com 26, que pra mim não é mais garoto, 26 anos. Você tem o Silas com 28 anos, já não é mais garoto também. O Baianinho tem 25, o Betão tem 25, o Felipe Albuquerque tem 25. Pra mim, se 25 anos for garoto, danou-se. 7 jogadores. Danou. Não, e isso aí porque eu nem tô citando todo mundo, senão e aí o Camacho entrou ainda. Gabriel Félix, que é Gabriel Félix. 27 anos. Não, vou pegar aqui o Igor Bahia e o Camacho que saíram, eu tô falando só dos jogadores que terminaram o jogo. Certo. O Igor com 32 e Camacho com 35. Aí ele não fala... Não justifica, cara. E aí o que irrita desse gol aqui é porque além da falta de marcação, a falta de disposição, de você brigar pelo lance, né, Matheus? Todo mundo ficou vendo aqui, lá a bola passar. Aqui, ó. Olha, aí. Tá vendo? Facilidade total, meu amigo. E aí é série Aí C depois fica todo mundo aqui, ó. Fácil, não. Todo mundo. E a postura também. Você vê, se o nosso diretor puder voltar um pouquinho para aquele lance mais aberto. Pronto, aí, ó. Vai passar agora. Comemoração do Silas. Ainda tem a repetição da batida da falta. Depois é o gol do ABC, né? Isso. Pronto, aí. Agora vai sair o gol. Olha a reação dos jogadores. Dois vão botar a mão lá pra baixo. Ó, pausou. O outro se atira no chão pra esmurrar a grama. Isso aí, na minha opinião, é o reflexo do time que tá um pouco perdido. A reação que mais me chamou a atenção foi do Marcão. A reação tem que ser essa mesmo, tem que dar bronca. Não pode não fazer isso. Mesmo ele estando errado no lance, na minha visão, e aí depois, mais tarde, a gente pode até debater mais sobre isso, mas você tem que cobrar mesmo. Sim. O Silas e o Nicola, uma reação de derrotado. O técnico falou a respeito de falta de experiência.
Eu digo, pelo menos mais falta de determinação, cara, de você brigar pelo lance, cara. Não é deixar o cara subir sozinho e fazer o gol. Pois é. Tem que lutar, meu amigo. Você perder uma partida, perder pontos, mas o time foi guerreiro. O time foi lutador, o time não desistiu. Mas aí, dessa maneira, fica muito fácil, né, cara? E agora, até para um time limitado como a equipe do ABC. Agora é o cenário para o CSA e Náutico. A gente vai falar muito aqui durante a semana, né? Porque o jogo é só no final de semana. Mas o cenário é o seguinte. Náutico vem para cá pressionado, porque também não venceu ainda. O Hélio dos Anjos vai estar no seu segundo jogo de trabalho, com uma semana para trabalhar. Então vai ser uma pressão para o Náutico trazer algo de diferente do seu futebol, que já vem sendo criticado desde o Pernambucano. E aí o CSA vai entrar pressionado também por resultado. Vai ser praticamente uma final para os times na terceira rodada. Eu não duvido o Igor Magalhães, no caso do CSA, perder contra o Náutico, o Igor Magalhães já começar a ter o cargo balançado. Eu não duvido, sendo bem sério. Olha, pelo menos na rede social, e assim, não é que tem que ser a decisão tomada pela rede social. É claro. Mas as diretorias dos clubes normalmente agem pela repercussão da rede social. E já tem muita gente cobrando do Igor. Tem muita gente cobrando. Eu entendo que ele é um bom treinador. Também acho. Agora, esse quesito de estar tomando o gol, de encontrar essa facilidade, aquilo que eu acabei de falar. Pelo menos luta tem que ter do início ao fim, cara. E não outra dá para coisa, dar bobeira, porque o campeonato ele é muito perigoso. O torcedor, Orlando, ele acompanha justamente esse trabalho que a gente faz, o que a CSA TV faz da coletiva. O torcedor vê o que o Igor Magalhães explica e justifica das derrotas. O CSA hoje está com uma repetição muito grande desse papo de falta de experiência, falta de maturidade, time muito jovem, só que aí eu trago a reflexão. Esses jogadores chegaram ontem no CSA, Orlando? Não. Esses jogadores aí vestiram a camisa do CSA pela primeira vez ontem? Não. Já deu tempo de trabalhar psicologicamente, taticamente, esportivamente esse time, para corrigir esse erro. A gente tá falando desses últimos 2 jogos, mas o CSA tomou gol no final contra a CSE, na Copa Alagoas. O gol do Ibson Melo foi no final, o gol que possibilitou o CSE a brigar pela vaga através dos pênaltis. A gente teve gols tomados no final pela equipe do CSA, também no Campeonato Alagoano. Por exemplo, o jogo contra o CRB e CSA, que o CSA até acha um gol depois, mas o gol que o CRB faz de empate já é também na reta final de partida. Não é nos 40 minutos, mas é ali nos 37, 36. Então você não pode estar toda... E naquele momento, era um momento também de vantagem. Então toda vez que o CSA tiver com vantagem no placar, ele vai se sentir seguro, porque pode tomar um gol a qualquer momento. Isso não existe pra mim. Verdade. E Marlon Araújo esteve trabalhando conosco pelo Timácio na Gazeta, aqui também pelo canal 25 da Neto Claro, também pelo nosso canal no YouTube, Gazeta FMAL, e analisou a partida da seguinte maneira. Vamos acompanhar. O torcedor do CSA fica a se perguntar, né? O que é que falta para o CSA conquistar a primeira vitória? Mais um filme repetido. É o vale a pena ver de novo. Você faz um gol, comemora, tira a saída, um escanteio e o gol de empate acontece. O Silas foi de herói a vilão na partida de hoje. Herói quando fez um belíssimo gol de falta e vilão quando marcou com o olho o Adailson Maranhão, que fez o gol de empate. O CSA tem sim um empate com sabor amargo, com sabor de derrota, porque foi melhor. Principalmente quando o seu técnico, no segundo tempo, fez a mexida que a gente já adiantava que ela poderia acontecer durante o segundo tempo, que era desfazer os 3 volantes e fazer um time mais rápido no terço final do campo. E isso aconteceu. Então o CSA cochilou, pagou para ver, e o preço foi muito caro, amargo, de mais um empate com sabor de derrota. Foi aqui no Estádio Rei Pelé e foi hoje. Mais doído ainda porque estavam a 3 minutos, a 2 minutos do final da partida e o CSA amarga essa perda de 2 pontos. Então o time só tem 2 empates nesse início de competição. Que o Vale a Pena Ver de Novo tem o seu último capítulo da noite de hoje. Tá aí então a opinião de Marlon Araújo. Vamos então ver os resultados da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos embora, 0x0 Náutico e Botafogo. Um jogo difícil para o Náutico já, naturalmente, por ser o líder da competição naquele momento, mas muitas críticas à atuação do Náutico lá na sua estreia nos aflitos na Série C. Ponte Preta venceu o Retrô por 1x0. A Anápolis perdeu para o Ituano em casa. Olha o Anápolis aí.
Arrancou ponto do CSA, mas perdeu em casa pro Ituano. Belo jogo de futebol, Ipiranga e Itabaiana. Eu assisti e me surpreendi, não achava que teríamos um 3-2 nunca num jogo desse, mas foi muito legal. Londrina tá bem, viu? Líder agora da competição, tá jogando futebolzinho redondo, fora de casa gol do Floresta, time perigoso. Confiança 2-1 contra o Caxias, Maringá ganhou mais uma contra o São Bernardo. Jogo difícil pro Maringá, mas Maringá tá se saindo muito bem nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Brusque venceu do Guarani, Guarani já chega a 2 jogos sem vencer. Tombense 3-2 no Figueirense, Tombense abriu 3-0, sofreu 2 gols, ameaçou tomar um empate, mas saiu com a vitória. E o ABC 1-1 contra a equipe do CSA. Agora presta atenção. Foi o que o Matheus disse, que a pressão danada para cima do Náutico, que empatou contra a equipe do Botafogo. O Botafogo estreou com estreia, passando o carro por cima do Confiança. 3-0, fora o VAR. Aí a 3-1, na verdade. A cobrança do torcedor do Náutico, porque apenas empatou contra a equipe do Botafogo. Você imagina que ele vem jogar aqui contra o CSA, é um clássico nordestino, né? Clássico interestadual. Aí ele vem jogar contra a equipe do CSA, que assim como ele ainda não venceu na competição. Imagina o tamanho da pressão para o seu Hélio dos Anjos também e a torcida do Náutico, que com certeza vai também estar aqui na capital lagoana. É um passeio, o cara vem para cá, depois curte as praias, né? Porque Recife ninguém tem coragem de tomar banho, que ninguém é doido, né, velho? Por quê, Orlando? Porque tem muito tubarão, bicho. Eu passo lá pela BR e já passo com medo. Aí pronto, vai ser... Do tubarão ir pra estrada? Eu não sei lá, meu irmão. Você assistiu muito aquele filme do Spielberg, viu? O Tubarão. Mas eu tô falando assim, boa viagem. Nem na calçada eu tenho medo. Quando a maré tá alta, eu digo, menino, vamos recuar. Não é não, diretor? Vai dar bobeira. Já diria o poeta, andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Pois é. Então será com certeza um jogo de exigência muito grande para a equipe do CSA. Vamos acompanhar então a tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, diretor. Olha só, mas se eu tivesse ganho na Mega Sena, tu acha que meu feriado tinha terminado hoje? Lógico que não tinha terminado, né? O CSA hoje tem 2 pontos. Se tem vencido, ele estava com 4 pontos. Tava aqui, rapaz, na turma aqui. Não, eu vou além, Orlando. Sabe por quê? Porque se a gente pegar aqui os 2 jogos do CSA, o CSA não ganhou 2 pontos. Ele perdeu 4. Exatamente. Então o CSA se faz o básico do futebol, que é segurar os minutos após ter feito o gol. O CSA poderia estar aqui no bolo do G4. Não era nem o G8, o G4 poderia estar aqui. Então assim, foi um prejuízo enorme. E vale lembrar, tem que buscar esses pontos, meu amigo. Ano passado, o time do CSA, com a campanha patética que fez, ainda ficou a 1 ponto de entrar no G8. E já perdeu 4. Olha a importância que é. Por conta do seu Londrina e Náutico que andaram se atrapalhando lá na reta final também, né? Exatamente. Vamos lá para a classificação. Londrina, como eu tinha falado anteriormente, é o líder da competição com 4 gols de saldo, 2 vitórias e 6 pontos. O saldo é o que faz a diferença contra o Maringá. Maringá também tem 6 pontos e 2 vitórias, mas tem só 2 de saldo. Botafogo deu uma quedinha aqui para a 3ª colocação, 4 pontos e 3 gols de saldo. Mas para ele não deixou de ser um ponto importante. Muito importante. Lá nos aflitos, não, o Botafogo tá fazendo beabá, por enquanto. Ganhou em casa, arrancou ponto fora. O Londrina e o Maringá que estão dando aquela destoada em termos de nível de jogo. Tombense, Ponte Preta, Brusque, Ituano, todo mundo com 4 pontos. Tombense 4º, Ponte Preta 5º, Brusque 6º e o Ituano em 7º colocado. A surpresa tá aqui, o Itabaiana segue firme e forte na parte de cima da tabela, apesar da derrota. 8º lugar, 3 pontos. E o que vai diferir ele do Caxias, que é o nono colocado, é a questão dos cartões, porque tem número de vitórias e saldo de gols exatamente iguais. O Ipiranga está em 10º aqui agora com saldo negativo de -1. É o 10º com 3 pontos. E aí o Confiança, que também tem 3 pontos, fica na 11ª por conta do saldo de -2 gols. Então um saldo melhor para o Ipiranga. CSA agora em 12º com 2 pontos, nenhuma vitória, saldo de gols zerado. Igualmente a equipe do ABC, que está na 13ª colocação. 14º Figueirense com 1 pontinho, -1 de saldo. Igualmente a equipe do Náutico, da mesma forma, 15º, 1 ponto, -1 gol de saldo. A pressão aqui, ó, até pelo local da tabela que o Náutico tá, é grande. São Bernardo, 1 ponto e -1 de saldo também, é o 16º. Mesma situação do Anápolis, só que o Anápolis está em 17º, está na zona de rebaixamento, junto com o Retrô, na mesma situação. Guarani, que não venceu, é a grande surpresa da competição até aqui. E o Floresta, que é o lanterna na 20ª colocação,
também não pontuou, só que tem um saldo pior de -3, enquanto o Guarani tem -2. E aí, como falamos, a equipe do CSA agora joga contra o Náutico no próximo sábado, aqui, 7h30 da noite, no estádio Rei Pelé. Depois, pega aqui mesmo em Maceió a equipe do Grêmio pela Copa do Brasil e, em seguida, viaja para jogar contra a equipe do Ipiranga. Pega aí essa E aí já sequência. começa a pesar o quesito viagem, né? Depois de enfrentar o Grêmio, tentar construir uma vantagem aqui, jogar fora de casa contra a equipe do Ipiranga. E depois voltar para jogar contra a equipe do Maringá, que hoje é simplesmente o vice-líder da competição. E vamos pegar aqui um cenário, não é querendo secar nem nada, não, é um cenário plausível. O CSA pode não vencer do Náutico, tomara que vença, mas pode não vencer. Se ele não vencer o Náutico, ele chega a 3 jogos sem vitória e vai pegar o Grêmio. Nada me faz crer que se o CSA não ganhar do Náutico, ele vai começar a criar uma sequência grande sem vitórias. Porque se não ganhar do Náutico, muito dificilmente vai ganhar do Grêmio. Grêmio com novo treinador. Novo treinador, Menezes, motivado, né? Pode vir de vitória no final de semana no Campeonato Brasileiro. Então, assim, e ainda tem esse detalhe que você trouxe, Orlando. Se ficar com essa sequência aí de 4 jogos sem vitória, volta para pegar o Maringá, que tá jogando muito bem. E não vai ser jogo fácil. Então, a sequência do CSA, ela é muito pesada daqui para frente. E aí aquilo que a gente fala que tem que começar a pensar em pontuar e pontuar muito, porque de um pontinho só não é suficiente. Isso. Há a possibilidade do Roberto, contra o Náutico, já ser titular da equipe. Não sei se para 90 minutos, não sei se para o decorrer do jogo, mas enfim, é um jogador que vai acrescentar muito. Agora também não pode dizer assim, Roberto, a gente precisa de você e botar o cara na fogueira para não correr isso de perder ele para o campeonato, né? E até porque, sendo bem justo, Orlando, o Enzo Gabriel ele não tá jogando mal. Tá jogando bem o Enzo. Melhorou muito na marcação, acho que ainda pode evoluir um pouco no apoio, mas seria um desprestígio com um jogador que vem evoluindo, na primeira oportunidade de sacar o cara, já botar o Roberto de primeira. Eu acho que o Roberto deve jogar, mas dessa maneira que você falou. Ah, tá mal o Enzo, ou tipo, o CSA tá precisando de mais criação, mais ofensividade. Roberto faltando 25, 20 minutos. Não acredito que ele, depois de praticamente 2 meses e meio sem trabalhar, sem jogar no caso, né? Tava se recuperando. Depois de 2 meses e meio ele entra de titular na pressão que tá o CSA. É verdade, cara. E aí o CSA tem 2 grandes goleadores, o Iago Bahia e também o Thiago. O Igor Bahia. Igor Bahia. E aí a turma tem que corresponder mais, né, velho? É porque tá aquela situação, né? Quando joga um, você sente saudade do outro. Quando o outro joga, você sente saudade do Igor. Vou dar um exemplo. O Igor jogou mal contra o Anápolis. Aí entrou o Thiago e não jogou bem. Aí ficou aquela dúvida, quem vai pro jogo? Aí o Igor joga mal contra o ABC, na minha visão. Aí o Thiago Marques entrou bem. Aí vamos supor que o Thiago Marques entre bem entre de primeira, contra o Náutico. Se ele jogar mal, a torcida já pede o Igor Bahia de novo. O problema do ataque do CSA é que os centroavantes, e foi algo que eu até questionei ao Igor Magalhães na última coletiva que eu estive presente, é justamente esse. Os atacantes que estão jogando não estão tendo sequência de jogos com gols. Qual foi a última vez que Igor Bahia ou o Thiago Marques fizeram gol? O Igor Bahia foi contra o CSA. E eu abri esse debate, esse comentário, dizendo o seguinte, 2 grandes goleadores, já para provocar essa situação. Olha aí, há quanto tempo eles não fazem? O Igor, a última foi contra o CSE, lá em Palmeiras. O Thiago Marques, eu juro que eu não me lembro. Se eu fosse chutar, eu acho que foi contra a equipe da Tunaluso. Sendo bem sério, não me lembro do Thiago Marques fazer gol depois da Tunaluso. Também não lembro, não. Então, assim, algum dos dois precisa ter uma sequência. Por quê? Joga o Igor Bahia. O Igor Bahia ajuda muito na marcação, mas não faz gol. Aí entra o Thiago Marques, melhora a parte técnica, mas não ajuda na marcação. Aí vai ter que escolher. Ou você quer gol, ou você quer o cara que ajuda na marcação. Porque, pelo visto, as duas coisas não estão andando mais juntas como no começo da temporada. E é isso que também o CSA precisa se desprender. Eu já venho falando isso faz tempo, o Orlando sabe. Uma coisa é o Igor Bahia ajudar na marcação e fazer gol na Copa Nordeste em casa, sem ser contra a Bahia, contra os times menores, contra Murici, contra Cururipe. Aí beleza. Outra coisa é o Igor Bahia ajudar na marcação e fazer gol contra esses times que o CSA tá jogando. Então vai precisar que ou o Igor Bahia ou o Thiago Marques ajude com gols, ou vai ficar muito problemático esse ataque do CSA. É isso aí. Então o CSA precisa dar uma enguinada, porque a Série C do Campeonato Brasileiro não é nada fácil. Olha, a gente vai dar aquela faturada e a gente volta trazendo notícias da equipe do CRB. O CRB que foi enfrentar a equipe do Atlético e acabou perdendo pelo placar de 2-0. Daqui a pouco tudo do que foi a partida aqui no Gazeta News Esportes. Fique ligado que a gente volta já já. Eu
danado, saio cedo pra trabalhar, mas eu rodo contente, seguro e atento pra não vacilar. Eu sou correria, trampo todo dia, tem que respeitar. O governo de Alagoas avança com o programa Correria em todos os 102 municípios, zerando o IPVA das motos e veículos cadastrados pelos aplicativos. E no licenciamento, o Detran garante 50% de desconto para mototáxi. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. A Gazeta de Alagoas apresenta Douglas Aprato. 80 anos de história. O homem que mudou sua realidade através do estudo e capacidade de ensinar, se tornando referência em educação em todo o estado. Eu me considero um historiador operário e um educador operário. Dia 23, às 19h30, no Centro Cultural Reitor João Sampaio, Farol. Oferecimento Usina Caeté, preservando a doçura da vida com responsabilidade socioambiental. Oleron Resort, viva o extraordinário. Prefeitura de São Miguel dos Campos, uma cidade futuro. O Oleron Resort Residence é o seu destino de luxo, onde a beleza natural se une à sofisticação. Como serviço de Seaside, você terá momentos à beira-mar, um transfer exclusivo em um túnel particular e mar azul do francês à sua disposição. E para tornar sua rotina ainda mais extraordinária, viva à beira da maior lagoa artificial do litoral. E isso é só o começo. Oleron Resort Residence. Viva o extraordinário. São Miguel dos Campos, feliz território. Terra de grande potencial e imensas oportunidades. Estamos bem localizados geograficamente no estado de Alagoas, por tratar-se de uma das cidades mais antigas do Brasil. São Miguel possui fortes traços culturais. Nosso futuro começa hoje, no presente, com trabalho e respeito por cada miguelense. Prefeitura de São Miguel dos Campos, uma cidade futuro. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Avanço, palavra que define Alagoas nos últimos 10 anos. Avanço é ver minha filha indo estudar no exterior. Tínhamos a pior educação do país. Hoje, 31 das 100 melhores escolas do Brasil são alagoanas. Avanço é boletim de irmão. Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Mais emprego, mais renda. Avanço é ter estrada boa. Temos as melhores estradas públicas do Brasil. Avanço é poder cuidar de mais alagoanos. Alagoas só tinha 7 hospitais. Hoje temos 13. Avançar é proteger. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Agora temos a melhor segurança do Nordeste. Avanço é ter comida na mesa. 400 mil alagoanos saíram da linha da pobreza. Os números provam que os alagoanos comprovam. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Avança mesmo. Governo de Alagoas. Já de volta e agora o assunto Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do CRB vinha de 2 vitórias consecutivas na segunda divisão do Campeonato Nacional. 3, chegou a 9 pontos, exatamente.
E aí viajou para jogar contra a equipe do Atlético Paranaense. Ninguém imaginava que seria difícil. E óbvio que entendia que a derrota podia aparecer. Ninguém imaginava que seria fácil. Que seria fácil, né? Difícil, então e aí a derrota podia aparecer, o empate poderia aparecer e como também a vitória do CRB. Por que não? Mas só que o CRB acabou perdendo. Ficou com a primeira opção. Começou o primeiro tempo bem mal das pernas e tomou uma pancada de 2-0, Matheus. Exatamente. O time do CRB, 6 minutos de jogo, você tomar um gol já é um baque. Você já desconfigura tudo que foi passado no vestiário durante a semana. Tudo. Tudo que foi trabalhado durante a semana, tudo que foi falado e dito na pré-eleição, tudo vai por água abaixo. O CRB demorou muito a encaixar a marcação que era nova, porque mudou o esquema tático, foi para um 4-4-2. Quando encaixou, conseguiu equilibrar as ações. O CRB controlou boa parte da partida com a bola no pé, mas nem CRB nem Atlético Paranaense, após 1-0, ameaçaram o goleiro de um ou outro. O Matheus Albino trabalhou muito pouco e o Mikael menos ainda. Então o CRB teve o controle da partida, mas sem ameaçar o adversário. E aí no final do jogo, o Barroca foi muito ousado, colocou 5 atacantes, deixou os 2 camisa 10 em campo, um atacante de lateral direito, David da Hora, 2 centroavantes, assim, colocou muita gente de ataque, mas pouca organização defensiva. E aí nessa pouca organização defensiva, o Atlético Paranaense foi lá, respondeu com algumas alterações para contra-atacar e um contra-ataque matou o jogo em 2-0. Não foi um jogaço do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não comeu a bola. O Atlético Paranaense jogou o suficiente para vencer do CRB e o CRB faltou aquele algo a mais para ser um time mais perigoso contra o Atlético Paranaense. Vamos lá então, as mudanças da equipe do CRB. O CRB entrou com o Anderson Jesus. Isso. Na zaga. Uma necessidade. Na esquerda ele colocou já de imediato o Matheus Ribeiro. Isso. Como lateral esquerdo. No setor meio de campo teve a estreia do Luiz Henrique. Fernando Henrique. Estreia como titular. Ele já tinha entrado. Não, né? exato, Sim. como titular. Porque aí sai o Caliel e entra ele, né? Isso. Aí Meritão e Danielzinho, GG. Danielzinho caiu mais da esquerda. Surpresa os dois terem largado de primeira, porque aquilo que a gente falava na última quinta-feira aqui, não. O CRB pode jogar com os dois, mas de repente fica sem opção para o decorrer do segundo tempo. E aí, pelo que ouvi do comentário do Matheus, foi exatamente isso que aconteceu, porque os dois não estavam rendendo nada. Exatamente. Né? E aí também o cara olhava pro banco, não tem outro 10 para botar, né? E aí botou o Badi de segundo atacante e o Herculano de centroavante. Não achei uma partida ruim não do Herculano, viu? Fora da área tentou ajudar, fazendo pivô, escorando, girando para cima da marcação, mas o centroavante que joga 90% do seu tempo em campo fora da área fica complicado de se avaliar porque você não teve oportunidade dentro da grande área do goleiro adversário para fazer gols. Então foi um pouco disso. Primeiro que eu achei que o CRB nessa formatação encaixou uma marcação boa, porque o meio-campo do Atlético Paranaense... Depois de um certo momento. Depois de uns 15 minutos. Não é? Os 15 minutos o CRB... Começou sendo engolido pelo Atlético. Mas aí depois, quando entendeu a marcação e engolido assim, com a bola no pé, porque o Atlético também não finalizava. Sim. O Atlético também veio com alteração, colocou o Falcão no jogo, e aí o Falcão empurrou o Filipinho e o Zapelli um pouco mais pra frente. Quando o time do CRB encaixou, Zapelli criou quase nada, Filipinho muito pouco, e o Falcão começou seu destaque desarmando. E aí o time do Atlético Paranaense começou a jogar só pelos lados do campo. Tanto que para mim o Esquivel foi o melhor jogador da partida do Atlético Paranaense, teve uma boa atuação do Isaac, Luiz Fernando, razoável, e o Palácios, pelo amor de Deus, é um lateral direito muito fraco para o Atlético Paranaense. Nisso aí, o CRB encaixou a marcação, teve mais a bola, mas também não tinha velocidade para transição, porque o Bádio, ele não é um jogador tão rápido para jogar assim de segundo atacante, tendo que fazer o corredor dos dois lados. E aí, tanto que eu falava da necessidade de até colocar o David da Hora no segundo tempo, ou o Thiaguinho. Então, o time do CRB encaixou a marcação, controlou o jogo, mas repito, não teve saída em transição e muito menos criação para os seus atacantes finalizarem. E aí agora a gente tem a participação do nosso Iverson Fernandes, trazendo notícias da equipe regatiana. Contigo, Iverson. Um grande abraço a todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportiva. E neste fim de semana, a equipe do CRB viajou até Curitiba e foi derrotado pelo Atlético Paranaense no placar de 2-0. O Galo conheceu a sua primeira derrota na competição, mas não tem muito tempo para lamentar. Ontem mesmo, na segunda-feira, já desembarcou em Maceió e na tarde desta terça-feira inicia a preparação lá no CT do Galo para o jogo contra o Paysandu. E por falar no Papão, o jogo que seria no sábado contra a equipe do CRB lá em Belém do Pará foi transferido para o domingo.
Agora será no domingo, às 17 horas, lá no Mangueirão. Esse jogo ele foi adiado em decorrência do próprio Paysandu, tendo em vista que amanhã, quarta-feira, joga em Goiânia contra a equipe do Goiás pela final da Copa Verde, o jogo da volta. O primeiro foi lá em Belém do Pará, foi 0-0, e o segundo será em domínio do Goiás, agora para decidir o título da Copa Verde. Então, por conta disso, o jogo foi transferido do sábado para o domingo. Isso também já implica diretamente na logística do jogo contra o Santos do CRB pela Copa do Brasil. Inicialmente o CRB iria voltar para Maceió e depois queria seguir para São Paulo. Agora que o jogo passou para o domingo, de Belém do Pará, o CRB já vai direto para São Paulo para posteriormente seguir voo rasteiro diretamente para Santos. Tendo em vista que o CRB enfrenta a equipe do Santos na quinta-feira, dia 1º de maio, lá na Vila Belmiro, com presença do timaço da Gazeta. Para esse jogo do sábado, o CRB espera ter o retorno do Luiz Segovia, que foi liberado dessa última partida em decorrência do falecimento do seu pai, do Vinícius Barata, que também foi liberado desse último jogo por conta da saúde do seu filho, que estava doente, e do Lucas Caliel, que também ficou fora devido ao incômodo na coxa. O Galo vem de derrota e agora vai, quem sabe, buscar mais uma vitória na competição, essa que seria a 4ª vitória em 5 jogos, caso ela venha a acontecer. Tá aí então, o CRB mudou inclusive a logística de viagem, mas agora joga para jogar contra a equipe do Paysandu. O Paysandu tá vivendo um inferno astral. Lá na chegada no aeroporto, a torcida estava na bronca porque o time também não decola na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ser um jogo que a torcida vai estar exercendo uma pressão, né? Para piorar, o Remo tá no G4. Pois é. Aí você observa seu rival no G4 e você lá embaixo, meu filho, a pressão lá para cima. É isso aí. Então o CRB... Diretor, coloca aqui, por gentileza. Aí, pra gente ver aí, ó. Esse foi o primeiro gol da equipe do Atlético. Cruzamento do Esquivel. Bola caindo dentro da área, o cara chega, não tem... Kardec. Ninguém metendo a pressão, ele se arruma e bate forte. E aí o detalhe do primeiro gol do CRB, Orlando, que é uma saída de bola equivocada do Anderson Jesus. O Anderson Jesus é o seguinte, ele foi o grande personagem da partida pelo lado do CRB, mas, como eu falei também durante a transmissão, tem que aliviar um pouquinho o caldo pra ele, porque no dia da partida entre CRB e Atlético Paranaense, literalmente completavam-se 4 meses que ele não atuava. A última partida dele tinha sido 20 de dezembro lá no Campeonato Boliviano. Então ele estava completamente fora do ritmo do jogo. Tanto que eu achei que no segundo tempo ele jogou muito melhor, acertando mais passes, ele errou muitos passes, tempo de bola. Então assim, ele errou o tempo de bola no passe, não colou no Kardec, e o Kardec na área, meu amigo, ele pode ser, eu sempre achei o Kardec muito limitado, sendo bem sincero, mas dentro da área, fazendo isso aqui, um toque, posicionamento, ele sempre foi muito bom. E aí ele fez esse bonito gol, na minha opinião. Foi muito bom, né, velho? O Esquivel. E outra, só pra você ter uma noção, Orlando, o Kardec não apareceu mais no jogo. Ele fez isso e não apareceu mais no jogo. Aproveitou a oportunidade e exatamente. E aí aqui esse gol, o segundo gol da equipe do Atlético Paranaense, basicamente Peixoto, né? Foi o Renan Peixoto que fez seu primeiro gol pelo Atlético Paranaense. O time já estava todo desconfigurado defensivamente. Já tinha colocado o David Dauri lateral direito, já tinha recuado um pouco mais o Meritão. Tirou um zagueiro para colocar um atacante. O Rainer, ele na verdade tirou o Rainer para colocar o Mikael. Aí por isso que ele jogou o David Dauri lá pro lateral direito, porque ele estava sem peça por lá, então o David atacava o corredor e recompor para defender. E aí tava ali tudo desconfigurado. Esse gol aqui foi todo mundo correndo para trás, tudo desorganizado. Agora sim, Matheus, levou 2-0 para desconfigurar o time assim, às vezes leva uma pancada maior, né? Ele foi pro desespero, digamos assim. Não, ele foi pro desespero total. Né? Ele tava jogando, Orlando, com 2 centroavantes, o Daniel Lima e o Mikael. Tava jogando com os 2 camisas 10, o Danielzinho e o GG. Tava jogando com o Thiaguinho. Tava jogando com o David da hora que foi jogar de lateral direito. Matheus Ribeiro no lado esquerdo, o Meritão sozinho no meio campo, praticamente ali para marcar, e o Darlisson que tinha entrado no segundo tempo. Tava completamente desorganizado o time do CRB. Foi o que eu falei na transmissão. Eu acho que o Barroca, ele mexeu muito bem no intervalo. Ele tem uma leitura de jogo no intervalo muito, muito boa. Geralmente, quando ele corrige no intervalo, o time do CRB melhora. Foi assim contra o Atlético, foi assim também contra o Atlético Paranaense, foi assim, na minha visão, contra a equipe do Volta Redonda, mesmo o CRB fazendo gol no primeiro tempo. Mas assim, depois, ele exagerou demais na ousadia. Eu acho que ele foi assim, ó, a mentalidade do Barroca, eu tentando entender ele. Inclusive, ele faz aniversário hoje. Eu acho que ele pensou assim, meu amigo, eu já tô perdendo. O resultado negativo já é normal. Eu vou tentar aqui um desespero, vai que eu acho um golzinho, mas aí ele sabia que o risco era muito grande de tomar um empate. E meu amigo, ele podia ter levado um sacode lá, vexatório, né? Mas logicamente que ele mediu também a força que o time adversário tem, né? O Atlético, ele tá jogando... O Atlético tá no barbierismo.
O Barbieri é isso aí, vai jogar o suficiente para ganhar e não espere mais nada dele. E é o que ele tá fazendo quando ganha com o Atlético Paranaense. E pelo menos até agora tá dando certo, é o líder da competição, né? Vamos acompanhar o que disse o Barroca logo após a partida, a análise que ele fez da partida. Acho que principalmente o gol cedo determinou muito algumas coisas do jogo, da sequência do jogo. Acho que a equipe do CRB teve um comportamento bom na partida. Jogo difícil, um jogo que não deu muitas oportunidades para nenhuma das equipes, mas a nossa equipe tentou, lutou. Acho que, como eu falei, assim, o gol inicial ele condicionou muito um conforto maior para a equipe do Atlético defender, sentir a nossa equipe como eu imaginava que aconteceria, assim, com o desgaste físico de ter jogado 2 dias depois, assim, muito evidente, a nossa equipe tentando, lutando, tentando construir, mas com muita dificuldade de definir as jogadas, que tem sido uma característica da gente. Mas agora é virar a página e já se preparar para o próximo jogo. A gente tem um tempo um pouco maior de preparação para o próximo jogo e aí espero que a gente consiga buscar uma vitória fora de casa. Agora sim, buscar a vitória fora de casa. E aí, Matheus? Jogo muito mais acessível contra o Paysandu. Pelo elenco que o Paysandu tem, pelo futebol que vem apresentando, pela pressão. Se a gente for pegar isso tudo que eu falei e comparar com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vem com a pressão, vinha no caso, com a pressão bem menor, com um elenco bem melhor e com o advento de jogar em casa. Então aí, obviamente, o resultado completamente normal. Não é nem na Curuzu o jogo, porque a Curuzu está em reforma. Lá no Mangueirão, você vai ter justamente essa vantagem de jogar no campo mais confortável para o visitante, porque a gente sabe que o Mangueirão é um pouco parecido com o Repelé. Ele tem uma distância muito grande da arquibancada para o campo. O torcedor do Paysandu já não gosta muito de ir lá, porque tem a sua casa, que é a Curuzu. Quando o jogo é na Curuzu é mais difícil. Campo menor, aquela sensação de caldeirão. Então o CRB praticamente vai jogar no campo neutro, porque não é o campo que o Paysandu joga geralmente. Vai vir com o Paysandu pressionado e que, na minha opinião, tem um elenco pior que o CRB. Eu acho o elenco do CRB melhor do que o do Paysandu. Então, se tem um momento onde o CRB pode ousar um pouco mais fora de casa para buscar uma vitória, é contra o Paysandu. E o próprio treinador, o Barroca, já demonstrou isso, que ele quer jogar um pouco mais também de igual para igual fora de casa. Fez isso contra o Atlético, não começou bem, o primeiro tempo foi desastroso, mas fez substituições para botar o time para cima na segunda etapa, colocando o GG no lugar do Caliel, trazendo o time para ser competitivo. Então, da mesma forma contra o Atlético Paranaense, escalando Danielzinho e o GG, eu acho que ele vai para o jogo do Paysandu para buscar 3 pontos de fato. Não acho que ele falou isso da boca para fora, não. E outra coisa, o CRB joga contra o Paysandu, depois pega a equipe do Santos. Fará, inclusive, uma viagem única já para as 2 partidas. E a família da rapaziada que lute. Pra mim, não tem essa de poupar, não. Ano passado o CRB fez isso contra a equipe do Operário para depois enfrentar a equipe do Atlético. Eu sou totalmente contra, para mim tem que ir com o time principal, foco na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele também falou das substituições e do fato de ter 2 atacantes infiltrados lá na equipe do CRB. Não, o que aconteceu ali já tinha 32 minutos do segundo tempo. A nossa equipe estava até com um bom volume de posse de bola, mas a gente não estava conseguindo transformar essa posse de bola em oportunidade. Então, naquele momento, a gente pensou que tendo 2 atacantes por dentro, o Daniel e o Mikael, a gente conseguiria fazer um jogo de cruzamento e ter mais presença de área, que estava nos faltando naquele momento. E usamos o David e o Matheus Ribeiro como alas, fazendo uma saída de 3 com os 2 zagueiros. Eu coloquei o Darlison no jogo para fazer uma saída de 3, o Darlison é um zagueiro canhoto com uma saída muito boa, junto com o Meritão e com o Henry. Então foi uma tentativa já de tentar empatar o jogo diante do que estava acontecendo. Não adiantava a gente continuar ali com uma posse de bola sem agredir a equipe do adversário. E obviamente quando você faz esse tipo de escolha, você está sujeito aos contra-ataques e acabou acontecendo ali uma bola direta do Atlético, que eles conseguiram fazer o segundo gol. Técnico do CRB, aniversariante de hoje, né? 30... Será que hoje vai ter aquele mela-mela lá no
Na representação? Tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter uma certa Não é você, né, cara, que vai ficar o resto do dia lavando a cabelo, tentando tirar aquele cheiro de miserável. Ele pode, com o salário que ele ganha, ele pode, ó, Beach Prime, não sei o que lá, pizzazinha, restaurante italiano. Ele tá bem. Se ele me der o salário dele, eu tomo também o Mela-Melas, tranquilamente. Olha só, e a partida do CRB contra o Paysandu seria no próximo sábado. Mas já tem nova data e novo sexta-feira. É, rapaz, podia ser na sexta, né, velho? Melhor. Por que não, né, velho? Era bem melhor. Era bem melhor. Mas o jogo saiu do próximo sábado para o próximo domingo. O estádio mantido, Mangueirão. O jogo acontece às 5 da tarde do próximo domingo. O Paysandu jogando contra a equipe do Clube de Regatas Brasil. Exatamente. Como disse o nosso Iverson, é uma mudança que influencia sim o planejamento do CRB, mas acredito que para o torcedor dá até um pouco mais acessível. 5 horas no domingão, um horário bom para quem for assistir. Para quem for, obviamente, para o estádio Mangueirão também fica um horário bem legal, bem acessível, mas podia ser sexta, né, para dar aquela... Sexta dava melhor ainda, né? Tranquilizada no domingo. E agora a gente vai ver então os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro na tela, diretor. Vamos lá, os resultados que aconteceram neste domingo, com apenas um visitante vencendo. A equipe do Avaí passou por cima do Amazonas, venceu pelo placar de 2-0. Amazonas já começou a crise, viu? Já trocou o treinador, o Eduardo Barros já está de saída. Quem assumiu foi o interino Ibson, ex-volante do Flamengo. Não conseguiu dar jeito no time. E aí o Avaí conseguiu ganhar 2-0 com o gol do menino JP. Tá jogando muita bola o JP. 20 anos, né? Pertence à base do Vasco. Tinha subido ano passado bem, teve problema de lesão, mas tá bem pra caramba lá no Avaí. Novo Horizontino e Criciúma. Novo Horizontino que com o nosso treinador Humberto Louser só ganhou uma e de 1-0 com pênalti, viu? Com pênalti. Vamos ver aí, porque o Humberto Louser tava, preciso de fulano, ciclano. Lá no Novo Horizontino tem um time bom danado, viu? Vamos ver se ele consegue dar aquela guinada. Foi buscar o resultado porque o Criciúma que abriu o placar contra o Novo Horizontino, jogando em Novo Horizonte. E o Remo, olha o Remo aí do Daniel Paulista. 1-0 contra o Coritiba. Tem global aí que não quer nem saber do Coritiba na Série B. Já tá, ó, desiludido, disse que esse ano novamente não vai dar. Logo vai estar trocando de treinador também. Olha só, vamos ver então a classificação. Rapaz, tu quer derrubar o Galego do Veneno? Pois é, cara. Mas o futebol brasileiro é assim, né? Então o Atlético lidera, voltou à ponta da tabela, né? Principalmente pelo saldo de gols, tem 3-2 da equipe do América. O Atlético lidera com 9 pontos ao lado do América e CRB. CRB mesmo com a derrota, tem 9 pontos, é o terceiro colocado com 1 gol de saldo. E a torcida continua na campanha. Pode acabar a Série B já. Rapaz. Na quarta colocação, Avaí com 8 ao lado do Remo. Na quinta colocação. Sexta colocação. Sim, na quinta o Remo, né? Com 8, né? Aí na sexta o Cuiabá com 7 ao lado de Vila Nova, Goiás e Coritiba. Coritiba é o 9º colocado. Na 10ª colocação, Chapecoense com 6 ao lado do Novo Horizontino, 11º. 12º, Ferroviária, 5 pontos. 13º, Criciúma com 4 pontos ao lado de Atlético Goianiense e Operário. Operário é o 15º. 16º, Botafogo, com 2 pontos. E aí, abrindo a zona de rebaixamento. Próximo adversário do CRB. Paysandu, 17º, 1 ponto conquistado. 18º, o Amazonas, também 1 ponto. Volta Redonda, 19º. E o Atlético, o último colocado, o 20º colocado. As duas últimas equipes ainda não pontuaram na competição. Meu amigo, dessa da equipe do Atlético é uma grandeza, viu, velho? Meu amigo. E você falou lá do Galego Veneno que vai cair, eu não sei não se o Roger também não cai, viu? E ele do jeito que tá desbocado, vai ser complicado. O time do Atlético, cara, fez uma campanha muito boa na temporada passada, chegou a uma expectativa muito boa para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas da mesma forma de que uma equipe que sai da Série B para a primeira divisão sofre, principalmente no primeiro ano, também acontece para quem sai da Série C para a Série B, né, Matheus? Concordo sempre. E aí agora o que tem que ter um controle é o treinador, cara, porque na partida contra o CRB, depois ele saiu falando de... Soltando labareda. Contra a rapaziada. E é o que eu falava, a gente até debateu isso antes no nosso esquenta com o Valmar e o Iverson. Eu acredito que o grande problema dessas duas equipes aqui, que por coincidência foram as finalistas do ano passado da Série C, é o seguinte, Orlando. O Atlético e Volta Redonda, eles tinham, no caso, a consciência que o nível de investimento deles não chega perto do Novo Horizontino, do Paranaense, do Cuiabá, do Goiás, não chega.
Mas aí, o caminho que Volta Redonda e Atlético buscaram para criarem elencos competitivos dentro da Série B foi muito arriscado. O Volta Redonda praticamente investiu na renovação dos seus destaques de uma Série C, mal investiu em atletas que rodaram na Série B e praticamente os atletas que o Volta Redonda trouxe para a Série B são jogadores que eram banco, tipo do Fernandes, que também é banco no Volta Redonda. Não são aqueles caras que chegam para impactar. O Atlético, da mesma forma, renovou com os destaques da Série C e os atletas que eles trouxeram para a Série B foram todos jogadores em recuperação de carreira. Lincoln, que estava sumido, recuperando a carreira no Atlético. Wesley Gasolina, que não teve tanta chance no Cruzeiro, vai tentar recuperar a carreira lá no Atlético. Então, nenhuma dessas equipes trouxe aquele cara que, cheguei para fazer a diferença. Diferente da Ferroviária, que eu achei que fez isso. Não está tão bem, mas faz um começo de campeonato bem mais honesto do que vai fazendo Volta Redonda e Atlético. E pelo menos já vai abrindo ponto para quem está na zona de rebaixamento. E o Remo também, viu? O Remo que subiu da C para B, esse é o que mais investiu. Contratou Pedro Rocha, muito. Contratou o Maxwell. Contratou, esqueci agora o nome do zagueiro, que era do Botafogo, o Galeguinho, mas também muito bom zagueiro. Trouxe jogadores realmente da competição, jogadores da Série B para chegar e resolver. Então resolvendo. E a gente observando aqui os 4 colocados que estão aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético, grande favorito ao título. América é um time que sempre briga para subir mesmo, é um time que está na primeira divisão, está na segunda, está sempre nessa gangorra. A equipe do CRB, torço muito que suba, viu? Mas não vou ficar em cima do muro, não. Acho que o CRB não tem um time para figurar aqui entre os 4. Agora depende dele, né? Mas aí você tem o Avaí também, que também tem possibilidade de briga. E ali, já pertinho, tem Goiás, tem Coritiba, enfim. O Vila Nova todo ano faz uma campanha legal. Eu acho que daqui do nosso... Eu vou até ir longe, viu, Orlando? Do primeiro colocado até aqui, essa rapaziada do 14º, isso aqui vai mudar bastante até o final. Ainda vejo possibilidade do Criciúma arrancar. Eu acho que o grande problema do Criciúma está sendo treinador. Acho o elenco do Criciúma bom, mas o Zé Ricardo não está aproveitando esse elenco do Criciúma da mesma forma o Atlético Goianiense. E ainda tem Goiás, que também tem um bom time. O Curitiba tem um bom time, mas também parece que o nosso galego do Veneno não está encaixando o Curitiba. Tem muito elenco bom aqui para a Série B. Eu acho que vai mudar bastante ainda. E, por exemplo, Vila Nova e Cuiabá, que não estão enchendo os olhos no futebol, mas se a gente pegar também os atletas que estão nessas equipes, são caras muito qualificados para a competição. E aí, 2 equipes que você citou, Vila Nova e Goiás, se eles não estão top de linha, mas também não estão tão distantes de quem está lá na frente, né? Apenas 2 pontos. Eu tô falando, isso pode ser tirado em um jogo, num confronto direto. Tem muito time aqui de elenco que pode ser potencializado. O que a gente observa da Série B desse ano é o seguinte, aqui em muitas temporadas passadas, você dizia o seguinte, não, A, B, C e D, esses são favoritaços, e se confirmava aquilo. Esse ano você tem aí pelo menos 10, 11, 12 equipes que podem literalmente brigar pela classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha só, a gente vai dar aquela faturada e volta falando de Série D do Campeonato Brasileiro. O Asa, rapaz, foi a Juazeiro e conquistou uma vitória super importante. Toda ela mas essa foi muito, porque era de esperar um empatezinho, já estava bom, porque lá não é fácil de jogar, mas ele trouxe 3 pontos e um saldo de gol também muito, mas muito valioso. Fique ligado que a gente volta já já. Eu dou um duro danado, saio cedo pra trabalhar, mas eu rodo contente, seguro e atento pra não vacilar. Eu sou correria, trampo todo dia, tem que respeitar. O governo de Alagoas avança com o programa Correria em todos os 102 municípios, zerando o IPVA das motos e veículos cadastrados pelos aplicativos. E no licenciamento, o Detran garante 50% de desconto para mototáxi. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. A Gazeta de Alagoas apresenta Douglas Aprato. 80 anos de história. O homem que mudou sua realidade através do estudo e capacidade de ensinar, se tornando referência em educação em todo o estado. Eu me considero um historiador operário e um educador operário.
dia 23, às 19h30, no Centro Cultural Reitor João Sampaio, Farol. Oferecimento Usina Caeté, preservando a doçura da vida com responsabilidade socioambiental. Oleron Resort, viva o extraordinário. Prefeitura de São Miguel dos Campos, uma cidade futuro. O Oleron Resort Residence é o seu destino de luxo, onde a beleza natural se une à sofisticação. Como serviço de Seaside, você terá momentos à beira-mar, um transfer exclusivo em um túnel particular e mar azul do francês à sua disposição. E para tornar sua rotina ainda mais extraordinária, viva à beira da maior lagoa artificial do litoral. E isso é só o começo. Oleron Resort Residence. Viva o extraordinário. São Miguel dos Campos, feliz território. Terra de grande potencial e imensas oportunidades. Estamos bem localizados geograficamente no estado de Alagoas, por tratar-se de uma das cidades mais antigas do Brasil. São Miguel possui fortes traços culturais. Nosso futuro começa hoje, no presente, com trabalho e respeito por cada miguelense. Prefeitura de São Miguel dos Campos, uma cidade futuro. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Avanço, palavra que define Alagoas nos últimos 10 anos. Avanço é ver minha filha indo estudar no exterior. Tínhamos a pior educação do país. Hoje, 31 das 100 melhores escolas do Brasil são alagoanas. Avanço é boletim dia, irmão. Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Mais emprego, mais renda. Avanço é ter estrada boa. Temos as melhores estradas públicas do Brasil. Avanço é poder cuidar de mais alagoanos. Alagoas só tinha 7 hospitais. Hoje temos 13. Avançar é proteger. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Agora temos a melhor segurança do Nordeste. Avanço é ter comida na mesa. 400 mil alagoanos saíram da linha da pobreza. Os números provam que os alagoanos comprovam. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Avança mesmo. Governo de Alagoas. E a Série D do Campeonato Brasileiro começou neste fim de semana. Jogos que não terminam mais nunca. Hein? Rodada realmente muito grande, 64 equipes participando da competição, mas os clubes de Alagoas estrearam e o Asa fez muito bonito. Venceu fora de casa a equipe da Juazeirense pelo placar de 3-0. Já o Peredense dentro de casa ficou no empate em 0-0 diante da equipe do Barcelona. Não deixa de ser um bom resultado, porém, dentro de casa, bem que poderia ter vencido. Mas a grande surpresa positiva foi a vitória do Asa. Todo mundo torcia que o Asa conquistasse a vitória. Lógico que todo mundo aqui de Alagoas, né? Mas aí, 3-0, terminou. Além da vitória ter sido muito boa, o resultado, o saldo de gols também que traz é muito importante, né, Matheus? Demais. E outra, quebrou o tabu finalmente, né? Nunca tinha vencido a equipe da Juazeirense jogando lá no Adalto Moraes. Jogo que todo mundo, praticamente todo mundo que joga a Série D nos grupos nordestinos, sempre fala, ó, jogo perigoso, Adalto Moraes contra a Juazeirense. E o Asa foi muito bem, 3-0, com gols também de jogadores que vão ser muito importantes, são meio que a liderança técnica no ataque da equipe do Asa, que é Alagoano, Júnior Viçosa e Toscano, todo mundo marcou. Se o Asa tinha problema de fazer muitos gols no Alagoano, já abre a Série D bem, fazendo 3 gols. Bem lembrado, velho, que era uma sofrência processo então, para o Asa, né? Já começou bem, então
é como a gente vinha falando, pelo menos eu defendi muito tempo que, para mim, em elenco e em condição de jogo, pelo que veio apresentando na temporada, o Asa é o favorito do grupo. Até o momento, um jogo e confirmou esse favoritismo. O Penedense, apesar de ter empatado, eu acho um resultado ainda normal, Orlando, porque primeiro jogo do Penedense na Série D, tinha muito tempo que o Penedense não jogava uma competição fora do estádio de Alagoas, então é um resultado para mim normal. O Barcelona de Ilhéus é um time que é uma SAF, também despeja um dinheiro interessante lá no futebol baiano, então dentro ali da normalidade esse 0-0. Vamos então trazer Everton Luiz, direto da cidade de Arapiraca, de volta, garoto, trazendo notícias da equipe do Gigante de Alagoas. Boa tarde para você, Orlando Batista, Matheus Guimarães e a todos que acompanham o Gazeta News Esportes. Depois de ter cumprido meu período de férias, estou de volta para a gente falar do clube aqui da capital do Agreste. O Asa, que estreou no interior da Bahia contra a Juazeirense, no estádio Adalto Moraes, e venceu por 3-0. Teve gol do estreante Marcelo Toscano, boa jogada do meio-campista Will e também o Júnior Viçosa, que fez para o time do Fantasma de Alagoas, estreando com 3 pontos na tabela de classificação e assumindo a ponta da competição, isso no grupo A4. Mas lembrando que estamos apenas no início. Porém, o time do Asa agora vai fazer 2 jogos sem precisar deixar o estado de Alagoas, contra o Jequié da Bahia, no estádio Fumeirão, e depois o Penedense, também diante do seu torcedor. O time do técnico Ranieri Ribeiro, que entrou em campo com o Matheus Vinícius, Paulinho, lateral direito, Zulu e Christian Lucas, os 2 zagueiros, e o Charles, o lateral esquerdo. Já no meio-campo, Souza Tibiri, Fabrício Bigode, Samuel e também o Thiago Alagoano. Na frente, o Kellyton e o Júnior Viçosa. Aquele time que encerrou o campeonato estadual como vice-campeão da competição. Mas agora o técnico Ranieri Ribeiro é o nosso convidado para fazer uma avaliação sobre esse resultado. Bem sincero, eu só posso ter essa leitura fidedigna depois que enfrentar todos os 7. Aí eu tenho uma leitura realmente fidedigna, fiel, válida do que a gente vai enfrentar. Se fala muito que o grupo 3 é o grupo da morte, concordo, um grupo muito difícil. Eu disse isso, inclusive. É, muito difícil, porque antes, o que acontecia? O grupo 4 era o grupo da morte, agora o grupo 3 virou o dito grupo da morte. Mas eu não posso falar isso, que o nosso grupo agora é um grupo menos difícil, por causa de alguns adversários que não temos mais, né? Como o Retrô e o próprio Itabaiana que subiu ano passado. Como eu disse, é viver os jogos primeiro. Por exemplo, o Jequié já ganhou em casa, já vem com confiança, já vem com outra condição para nos enfrentar. Então, vamos viver principalmente o primeiro turno e depois a gente sabe, tem uma real noção do que nós temos pela frente. Mas o que eu sei é que eu observo os placares, como observei ontem o placar do Lagarto, terminou o jogo, já vi os placares que foi da rodada, mas na minha cabeça eu tinha só o Juazeirense, como na minha cabeça agora é só o Jequié, aí eu vou vivendo mais passo a passo, porque senão é muita informação. Degrau a degrau. É muita informação, e se for pensar muito lá na frente, a gente esquece no passo que a gente tem que dar, e às vezes tem um lodo ali que faz a gente escorregar. Isso foi construído, né? Isso foi construído pelo elenco, aumenta a responsabilidade e eu não engulo essa corda, não. Não engulo, não entro nessa, não. Eu só vou comemorar a classificação quando ela realmente acontecer. Então, pezinho no chão, e é o que eu costumo dizer para eles, contra elogio não se tem defesa. Então, é assimilar o elogio, absorver de uma forma positiva, ganhar confiança depois de um grande resultado desse, fora de casa, e aí sim, externar de maneira ainda melhor. E agora, com mais 2 jogos em casa, aí sim, do lado do nosso torcedor, no nosso campo, nos nossos domínios, externar tudo isso que falam que o Asa é em resultados. E, se Deus quiser, seja um plano de vitória. Mas porque ainda é a primeira rodada, né? Graças a Deus, a apresentação do Asa, o que o Asa veio construindo nos últimos jogos, principalmente a nível do alagoano, faz com que vocês credenciem que o Asa é um candidato a classificar, né? Isso é fruto do trabalho de todos os jogadores, né, o comprometimento deles, a dedicação nos treinos. Mas eu não posso pensar lá em classificação e se eu vou ser primeiro durante todo o processo se ainda está na primeira rodada. Vocês estão muito apressados. Você e o velho Nazário estão muito apressados. Vamos ter calma. Faz isso com a gente. Graças a Deus. Então fale só entre vocês, não precisa estar falando pro meu time isso não. Acho até, inclusive, que é o primeiro colocado do grupo. Mas agora, no momento, Paulo, graças a Deus. E vamos brigar para isso, Nós somos sabedores que a primeira colocação e a segunda são muito benéficas pro primeiro mata-mata. Mas vamos viver ainda 13 jogos pela frente, tá bom?
Lembrando que o Asa já retornou, está em plena atividade, aproveitando ao máximo a semana para as correções necessárias, porque no sábado já tem pela frente mais um compromisso na Série D. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Betão. E agora a gente vai ver então os gols do time do Asa de Arapiraca diante da Juazeirense. Vamos lá. Primeiro gol, o balaço do Samuel na trave e o Júnior Viçosa, como bom centroavante, estava lá para bem posicionado. Gol, 1-0 para a equipe do Asa. Aí, posteriormente, pênalti, o Thiago Alagoano, Tami de um lado e o goleiro do outro. 2-0 e depois, olha a falha do goleirão da Juazeirense. Meu amigo, peteca, essa é a famosa peteca. E aí o Marcelo Toscano, do mesmo jeito que elogiou o Júnior Viçosa, foi elogiar também o Toscano. Tava ligado no lance, pum, pimba, gol. Fez ali o papel do bom centroavante, que é estar bem posicionado na hora exata. Outra coisa que tem que chamar o detalhe, Orlando, é o seguinte. O lance do pênalti foi o Will, que é o ponto esquerda novo, ponto esquerda da equipe do Asa, que entrou, fez a diferença na hora da jogada individual e cavou o pênalti. E o Marcelo Toscano entrou também no segundo tempo e, pimba, fez o gol. Por que eu tô falando isso? Porque eu bati muito nessa tecla que o Asa precisava trazer mais jogadores de segundo tempo, mais peças para o banco. Fez um bom trabalho de mercado, trouxe o Jailson, trouxe o Will, trouxe o Marcelo Toscano, já tinha o Otávio, que é bom jogador também, na minha opinião, e aí consegue também ter esse elenco um pouco mais vasto para você ter mais resultado dentro da competição. Isso aí. Agora a gente vai ver aqui do empate entre Peredense e Barcelona. Teve o drible, rapaz, do Afonso. Meu amigo, foi uma obra de arte. Vamos acompanhar. Olha aí, arremesso lateral, né? E aí ele, olha aí. Tá vendo aí, cara? Se livra entre dois adversários, mete entre as canetas do jogador da equipe do Barcelona. Realmente o Afonso fez uma belíssima jogada, né, velho? Deu aquele girinho do Zidane, girinho do Zidane, Tami, e aí quando o lateral veio, veio de garfo em dia de sopa, tomou caneta. Um belo lance, bonito lance, o Afonso, que é o jogador mais experiente dessa equipe do Peredense, pelo menos de nome, mostrou que realmente a habilidade está em dia. Agora acho muito difícil ele replicar isso de novo. Drible muito difícil. Ficou bonito, inclusive, Orlando, viralizando no país, viu? Deu um aplicativo aí de vídeos chineses que tá quase batendo 400 mil de visualização, esse vídeo aí do Afonso. Isso significa dizer que nas próximas partidas vai ser mais caçado ainda, né? Vamos então com outros esportes. Andar no meio dele, rapaz, é assim, né? Cara, rapaz, esse é aquele, viu? Aí a turma começa a marcar mais vídeo, é aquele do vídeo. Exatamente. Não abre a perna perto dele não, senão é Tami. Vamos lá, vamos com outros esportes aqui. Vamos começar com o draft da NFL, porque essa semana, também famoso depois de amanhã, na quinta-feira, teremos o draft da NFL e chegamos numa reta final muito decisiva com as últimas especulações. O draft que vai ser realizado lá no estádio do Green Bay Packers, o Lambeau Field, e temos as especulações finais, principalmente envolvendo o quarterback Sheldon Sanders, que é filho do Deion Sanders, ex-jogador do Dallas Cowboys, e a grande especulação é em qual a escolha que ele vai sair. Existe possibilidade dele sair na segunda, na terceira e até mesmo alguns times subirem no draft para pegar ele. Esse está sendo o grande momento do draft da NFL. Relembrando, depois de amanhã, a partir das 8 horas da noite, teremos as escolhas das novas estrelas da NFL. Vamos também falar aqui de tênis, falar do Barcelona Open e do aberto também de Munique. Tivemos dois abertos importantes no Saibro. Tivemos lá em Barcelona o Holger Rune, dinamarquês, vencendo o atleta da casa na final, o Carlos Alcaraz. Vitória surpreendente, 2-0 para o Holger Rune. Alcaraz, que era o grande favorito para o título, acabou tropeçando na final. Lá em Munique, na casa do Zverev, Zverev quase cai na semifinal, mas quando chegou na final não perdoou, 2-0 para ele também. Nesse exato momento estão sendo disputados os qualificatórios para mais um Master 1000. Essa semana nós temos o Master 1000 de Madrid. Hoje qualificatório, amanhã já temos partidas para valer para o penúltimo Master 1000 de Saibro antes de Roland Garros. Teremos Madrid, posteriormente teremos Roma e aí vamos para o maior torneio de Saibro do mundo, Roland Garros, aquele mesmo que nosso Guga Kirten foi tricampeão. Também vamos trazer aqui o chaveamento dos playoffs da NBA, porque começaram os playoffs, vamos ver como é que está o andamento. Primeiro aqui, lado oeste, Conferência Oeste.
Tivemos aqui 1-0 Golden State em cima do Houston Rockets, saiu na frente. Da mesma forma, Minnesota Timberwolves contra Los Angeles Lakers. Por enquanto, aqui tá dando a lógica, o Golden State, que é um time um pouco mais experiente, acho um time melhor para playoffs, porém o Houston Rockets fez uma temporada melhor do que o Golden State. E aqui a zebra, o Lakers teoricamente era para estar ganhando com um pouquinho mais de tranquilidade. No outro lado da chave, temos o Denver Nuggets, que já está empatando com o Los Angeles Clippers, então o equilíbrio muito grande, e o Oklahoma City Thunder, que saiu na frente do Memphis Grizzlies. Lado leste, pulando aí de um lado para o outro do país, temos o Cleveland Cavaliers, que venceu já a primeira partida contra o Miami Heat, 1-0. O Indiana Pacers venceu o Milwaukee Bucks por 1-0. E agora, semifinais de conferência do outro lado da chave. Tivemos aqui 1-1 em número de vitórias, lembrando que são 7 jogos, é melhor de 7. Um para o New York Knicks e um para o Detroit Pistons. O Detroit Pistons que voltou a vencer uma partida de playoffs desde 2008. Então aí tinha, fazendo aqui um cálculo rápido, 17 anos que não ganhava uma partida de playoffs. Meu amigo, tem gente que nasceu e nunca tinha visto o time do coração ganhar uma partida de mata-mata. E aqui também tivemos 1-0 para o Boston. 1-0 para o Boston em cima do Orlando Magic. Vamos para os jogos de hoje, para a galera que está programada para assistir. 8 horas da noite temos Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder contra Memphis Grizzlies às 8h30 e Lakers 11 horas da noite contra o Minnesota Timberwolves. Com certeza o Orlandão vai assistir para trazer sua análise amanhã. Eu tô morrendo de sono agora, imagine 11 horas da noite, né, velho? Olha só, vamos então acompanhar agora aqui o chaveamento da Copa do Brasil, já com toda a programação detalhada. Você vai saber que dia o seu time joga na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos passar aqui só os jogos de ida, né? Porque são os próximos Verdade. jogos. Dia 29, Internacional contra Maracanã no Beira-Rio. Ainda no dia 29 teremos Maringá contra o Atlético Mineiro lá no Willie Davis. O Internacional joga às 7 horas da noite e o Maringá contra o Atlético Mineiro jogam às 7h30. Também temos Retrô e Fortaleza lá na Arena Pernambuco, 7 horas da noite, no dia 29. E ainda no dia 29, Flusão contra a equipe do Aparecidense, 9h30 da noite, no Maracanã. A última partida de 9h30 da noite nesse dia é a equipe do São Paulo enfrentando o Náutico. Jogo muito difícil lá no Morumbis. No dia 2 dias depois, temos aí algumas partidas. Temos às 4 horas da tarde no Germano Krieger, o Operário contra a equipe do Vasco da Gama. Também 4 horas da tarde temos Brusque contra Orlando Scarpelli. Eita, contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense no Orlando Scarpelli. Deu uma confusão. Santos e CRB, o jogo que todo mundo aqui com certeza vai acompanhar. O jogo vai ser lá na Vila Belmiro às 6 horas da noite. Às 6h30 a gente tem Criciúma contra o Red Bull Bragantino no Heriberto Wilson. Botafogo da Paraíba contra Flamengo às 8 horas da noite lá no Almeidão. E aí, para encerrar nos jogos do dia 1, temos Cruzeiro contra Vila Nova, jogo no Mineirão. E aí a gente tem a segunda parte aqui pra gente lembrar então o jogo do CSA também, né, velho? Jogos do dia 30. Temos aí Botafogo contra o Capital, 7 horas da noite no Newton Santos. O Capital que fez 2 contratações interessantes, viu, Orlando? Fez a contratação do Eric Varão, ex-CRB. Só podia jogar aqui no Brasil na Série D, porque não tem janela, ou ia pra fora do país, naqueles mercados completamente alternativos. Aí ele foi pra fora do estado. Ele foi pra fora da segunda divisão, foi lá pra quarta. Temos aqui também o jogo às 7h30 da noite, o Ceará contra o Palmeiras na Arena Castelão. 9h30 da noite, 3 jogos. Paysandu contra o Bahia no Mangueirão. Novo Horizontino contra Corinthians lá no Dibiase, Jorge Dibiase. E CSA contra Grêmio, Estádio Repelé. Só que no dia 29. 29, exatamente. 29. Olha só, e agora a gente vai falar também de Copa Libertadores da América. Hoje tem, viu? Hoje tem jogo pra Dedéu. Vamos começar aqui com programação de 7 horas da noite. A Alianza Lima pega a equipe do Tajeres. O Alianza Lima jogando de casa lá no Peru, lá em Lima, contra o Tajeres de Córdoba. LDU de Quito vai pegar a equipe do Flamengo na altitude, 7 horas da noite. O Flamengo vai jogar essa primeira partida fora de casa, vem de derrota dentro de casa contra a equipe do Central de Córdoba. Então é um jogo para o Flamengo tentar recuperação, mas jogo difícil por conta da altitude. A LDU é famosa por isso. O Carabobo vai jogar contra a Universidade de Chile. O Carabobo que ainda não venceu na competição, já a Universidade de Chile vem de vitória.
9h30 da noite, nós temos aí Internacional contra Nacional. Internacional jogando no Beira-Rio contra o Nacional, que vem de derrota para a equipe do Bahia. Veio de derrota a equipe uruguaia. Colo-Colo contra Racing e Barcelona e Guayaquil também lá na altitude contra o Universitário. Outro jogo que o nosso Orlando vai ver, 11 horas da noite. Pelo menos tem boas opções, né? Vamos ver então Copa Sul-Americana. Hoje o Vascão entra em campo, né, galera? Exatamente. No horário... Vascão que vem de empate no Campeonato Brasileiro diante do poderoso Flamengo. Não entendi isso aí não, que você quis dizer, mas tudo bem. Boston River contra o River Plate da Shopee, o Nacional de Potosí. Jogo de 7 horas da noite. Guarani do Paraguai contra o Independente da Argentina, também 7 horas da noite. E aí os jogos de 9h30. Vasco da Gama contra Lanús, lá no São Januário. Vasco da Gama e Lanús que se enfrentaram, sabe quantos anos atrás, Orlando? De 2012, vamos pegar aí, então são 13 anos atrás. 13 anos atrás pelas oitavas de final da Libertadores. Vasco conseguiu vencer em São Januário, perdeu lá contra Lanús na Argentina, foram para os pênaltis, o Vasco passou. Foi uma das últimas, os últimos confrontos do Vasco contra Lanús na história. 9h30 da noite também temos o San José contra o Once Caldas e 11 horas da noite, Melgar contra Puerto Cabello, esse jogo aqui do grupo do Vasco da Gama. Valeu, então. E a gente vai lembrar você que pela Série A do Campeonato Brasileiro, na última segunda-feira teve jogo isolado. E a equipe do Bahia, dentro de casa, com gol de pênalti, marcado pelo Everton Ribeiro, venceu a equipe do Ceará pelo placar de 1-0. Com a vitória... O pênaltizinho questionável, viu? Hein? O pênaltizinho foi questionável. Pois é. Né? E aí, com a vitória, a equipe do Bahia agora ocupa a 13ª colocação, deixando, portanto, a zona de rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, então, galera? Olha só, e vale lembrar que a equipe do Corinthians continua no mercado em busca de um novo treinador. O Tite conversaria na tarde de ontem e hoje pela manhã a diretoria do Corinthians já oficializou de que não há mais conversa com o Tite. Tite divulgou através de nota oficial de que está com problemas de saúde e sentiu muita falta, mas queria muito voltar porque gosta muito de ser treinador, mas até por aconselhamento também da sua família, prefere ficar em casa cuidando da saúde, Matheus. Exatamente. E agora a notícia que saiu há pouco tempo atrás é que o diretor de futebol do Corinthians, o Fábio Soldado, está em direção a Florianópolis para tentar fechar com Dorival Júnior. Vai tentar retomar as negociações pelo ex-treinador da seleção brasileira. E aí, se ele fechar com o Corinthians, ele esquece o dinheiro da CBF? Não? Tu acha? Vai esquecer Tu ia esquecer 1 milhão? Não é esquecer, é porque o cara assumiu outro contrato também, né? Que você tá pra lá. Para pensar, se ele tem 1 milhão garantido e antes de assumir a seleção ele cobrava, por exemplo, 600 mil para os times, ele agora vai ganhar por mês 1.600.000. Olha que coisa maravilhosa. Tu acha que ele vai esquecer? Vai nada. Só se tiver alguma coisa no contrato que impeça essa situação. Matheus, grande abraço, Matheus. Até mais tarde. Até daqui a pouco, logo mais às 6 da noite com o programa Bola Quente e toda a rapaziada do Timaço. Valeu, então? Grande abraço para todos. Estou indo embora. Fui! Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 1525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AM.